Boa tarde, pessoal. Então, essa é a nossa segunda aula sobre transação e controle de concorrência. Então, ontem, na aula anterior, a gente viu o que é uma transação, suas propriedades da CID, e vimos alguns problemas envolvendo as transações, né? A transação perdida, a recuperação inconsistente, que podem ser resolvidas pela equivalência serial, né? Então, se uma transação são concorrentes e uma transação acessa dados, verifica que uma transação está acessando dados da outra, a equivalência serial ela fala para esperar aquela transação terminar para ela começar, né? Para não ter inconsistências e nem posição perdidas. Na aula de hoje a gente vai ver recuperação de cancelamentos, né, de transações e também as transações aninhadas. Então, o conceito de capacidade de recuperação e de cancelamento, provavelmente vocês já viram em banco de dados. Né? Com certeza vocês viram esses conceitos em banco de dados, então vou dar uma relembrada. Então, os servidores, eles devem se preparar para o fato que uma transação pode ser cancelada. Impedir que a transação cancelada afete outras transações concorrentes. Né? Então, uma transação que for cancelada, ela não pode afetar uma transação concorrente. Né? Igual a gente viu lá, as transações, né, dos outros problemas. Tá? Mas aqui a gente vai ver sobre o total de uma transação, né? Que é o processo do commit e do rollback, que é basicamente a ideia de banco de dados. Problema de leitura suja. Então, uma situação que levaria a este problema consiste em ter uma transação concluída com sucesso, que durante a sua execução leu resultados parciais de uma transação que posteriormente abortou. Né? Então, duas transações estão ocorrendo, uma alterou dados, a segunda transação ela lê esses dados, né, que foram alterados, e essa transação, a primeira transação aborta. Então, a segunda transação ela fica com uma leitura suja. Então, ela viola os princípios de isolamento das transações. Pode-se evitar esse problema adiando a conclusão de sucesso, a efetivação das transações, cujos efeitos dependam de outras transações que ainda não tenham concluído. Né? Então, a ideia se uma transação está ocorrendo, né, e uma transação ela leu, né, tem transações concorrentes. Duas transações começam a ser executadas, né, uma alterou o dado que a outra transação leu, né, leu os dados de uma transação. Então, essa transação ela precisa que leu dados que foram alterados por uma transação, ela deve esperar essa transação terminar para ver qual que é o estado dela, para concluir. Né? Então, vamos ver o exemplo. Então, aqui eu tenho duas transações T e U, né, que leem o saldo e adicionam saldo. Setam o saldo. Então, a transação T, ela adiciona um saldo de 10 e a U adiciona um saldo de 20. A transação T começa primeiro, né, lê o saldo de 100 e depois seta mais 10. Então, a transação ficou com 110. Só que ela não concluiu ainda. Transação U, ela executa os seus dados, né, lê o saldo, né, da transação T, que já foi alterado, 110, e adiciona mais 20, 130. Então, dá um commit, salva essa transação. E como a transação não esperou a transação T, ver o que ela decidia ou não, a transação T foi abortada. Como foi abortada, ficou com leitura suja, né? Então, ela, ela não, como não esperou, então ficou 130, quer dizer, ficou com 10 a mais no saldo. Então, qual que é a solução para isso? De leitura suja. Tá, aqui está errado, depois eu arrumo. Retardar as confirmações para depois da confirmação de qualquer outra transação, cujo estado não esteja, o estado não confirmado tenha sido observado. Tá? Essa é a solução para a leitura suja. Tá? Depois eu arrumo aqui no título. Então,
A solução, nesse caso, é retardar confirmações para depois da confirmação de qualquer outra transação cujo estado não foi confirmado, não tenha sido confirmado. Então, aqui está a solução da leitura suja, tá? Esqueçam aí o cabeçalho, que depois eu arrumo. Então, a transação U, ela precisa esperar, podem ver aqui da transação T, ela dá o commit da transação, e a transação só vai dar o commit depois que a transação T, que começou antes e fez alterações daqueles dados, tenha se confirmado. Assim evitando a leitura suja, tá? Essa é a solução da leitura suja. Então, aqui o título está errado. Operação de transação que a gente vai ver logo depois. Outra solução, né, e descrito, e provavelmente vocês já viram, é o cancelamento em cascata, né? Então, se tiver várias transações ocorrendo, a solução em cascata, ela vai retornar, vai cancelar de uma forma correta, né? Então, cancelamento de cascata, voltando aqui a esse exemplo. Eu não posso cancelar primeiro a transação T para depois a transação U, porque os dados, né, sempre vão voltar, quando eu dou um abort, vai voltar para o estado que ela se originou, né? Então, eu vou mostrar exemplos depois que o cancelamento em cascata tem que ser na ordem, não a ordem que elas aconteceram, mas a do final, né, a ordem final que aconteceram para o inicial. Então vamos dar uma olhada no cancelamento em cascata. Ele adia a efetivação das ações por receio de efetuar leituras sujas e podem deixar as transações em estado pendente. Então, no exemplo anterior, se U retardar a efetivação para depois que T for concluída, e se T for cancelado, U também precisa ser cancelada. Se quaisquer outras transações tiverem visto os efeitos causados por U, essas também precisam ser canceladas. Em vez de adiar a efetivação de transação, que depende de resultados de outras transações, é melhor atrasar as operações de leitura até que as transações em conflito terminem com sucesso ou boa bordo. Então, o que ele diz aqui, por exemplo, a transação U, ela começou depois, né, da transação, e ela tem que verificar se a transação T, ela, né, que alterou os dados que ela está utilizando, se ela confirmou ou não. Se ela não confirmou, ela tem que adiar o seu commit, a sua efetivação, para que o T, né, primeiro que começou as alterações, efetive a sua transação, para depois o efetivar a transação, pois estão utilizando o mesmo objeto. Então, aqui, no exemplo, né? Então, a transação T aborta primeiro, né? Transação U, ela espera a confirmação. Então, T abortou. Então, ele precisa fazer o cancelamento em cascata. Então, o U primeiro aborta para depois o T abortar, tá? Sempre em cascata. Depois eu mostro isso na escrita prematura, tá? Vou mostrar agora, daí esse em cascata. Sempre voltar, né? Ele sempre vai abortar, né? De trás para frente. Então, o problema da escrita prematura é um problema relacionado com a interação entre operações de escrita sobre o mesmo objeto pertencente a diferentes transações. A possibilidade de uma transação abortar a sua execução leva à necessidade de evitar operações de escritas prematuras sobre pena das recuperações não ser possível. Então, a recuperação, ela tem que restaurar as imagens originais dos valores manipulados, né? Então, ela começou com o valor, ela abortou, ela tem que voltar aquele objeto por o valor que ela estava manipulando, tá? Vamos ver o exemplo aqui. Então, tem duas transações T e U. Na transação T, ela joga o saldo para 105 e na transação ela joga o saldo para 110.
o saldo inicial eu coloquei como 100. Então, o saldo inicial da conta é 100, operação de configura saldo são equivalentes em série. O valor antes da escrita de T é 100 e o valor antes da escrita de U é 105, porque começa primeiro o T na transação, né, elas são concorrentes, e depois a U começa depois de T. O U começa depois de T, a transação U. Então, nesse caso, nesse exemplo, se T é efetivado e U abortado, a resposta é 105, que está correto, né? Se a gente for pensar aqui, a transação T, ela seta para 105 o saldo, depois e dá o commit. O saldo inicial, ela começa, né, depois que o set, a T dá o set dela, a U ela dá o set saldo para 110. Quando o T comita, o U aborta. Porém, o set saldo, quando ele pegou o saldo, né, antes de pegar o saldo estava 105. Então ele consegue, quando ele aborta, voltar ao estado original, que era o quê? 105. Que, né, nesse caso, não tem nenhum problema. Já aqui corrigo uma falha, tá? Então aqui as duas transações seguem em sequência, só que a transação U comita primeiro que a transação T, né? Então a U dá o commit e depois o T ele dá o abort, ele dá um rollback. Então a transação T tem que voltar para o estado original que ele pegou o objeto. Então o quando ele vai fazer o abortar, ele vai voltar o saldo para 100, né? Que o correto seria 110, manter o 110, mas como ele abortou a transação, ele retornou o saldo para 100. Isso é um problema dessa concorrência. O próximo caso é se T aborta e depois U aborta, ele vai para 105. O correto seria 110. Vamos ver aqui passo a passo. Então, o T aborta, o T, o primeiro T ele aborta, então ele vai para 105, né? Então, primeiro quem abortou foi o T, então ele vai pegar o estado original dele de 105, vai retornar para 100. E depois o ele vai abortar. Então, ele abortou aqui, ó, a transação T já foi toda desfeita. Daí agora o U que vai abortar, ele vai retornar para 105, que o certo seria 100, tá? Então, por isso, quando eu falei lá no outro exemplo, a ordem tem que ser a ordem, né, de trás para frente do que ocorreu, para não ter esse erro. Outro exemplo que pode ocorrer, mas que vai dar certo, né, é se U aborta, né, que seria o correto em cascata. Se U aborta, depois T aborta. Então vai a 100, que é o correto. Esse seria o certo do cascata. Né? Então a última operação que ocorreu foi a U, então ele vai retornar 10 para 105, e como o T abortou depois, ele vai retornar de 105 para 100, que é o correto. Então, escritos prematuras e leituras sujas, então, para evitar essas leituras sujas e escritas prematuras, as transações retardam suas operações de leituras e escritas, quando são concorrentes, sobre o objeto, até que todas as transações que escrevam nesse objeto anteriormente tenham sido efetivadas ou canceladas. Tá? Mais para frente, né, semana que vem, a gente vai ver a ideia das transações otimistas. Né? A ideia da transação otimista é ótima, é que prevê que quando ele é otimista porque ela acha que nunca isso vai acontecer, né? Mas semana que vem a gente vê corretamente. Mas é bem possível que isso ocorra, né? Transações que concorrem, né? E alterem objetos, né? Quando fazem concorrência. A otimista ela já prevê que isso é muito difícil de ocorrer, mas depois eu mostro para vocês a ideia da otimista. Então, a ideia da solução é impõe a propriedade de isolamento das transações. Esperar, quando são concorrentes,
esperar que todas as transações tenham se efetivadas, né, para poder fazer os cancelamentos. E se ocorrer o cancelamento, que elas ocorram em cascata, de trás para frente. Uma das soluções propostas por Colores são através de transações aninhadas, que é um conjunto de transações em uma única transação. Então, ela amplia o modelo de transações visto até aqui. Ela permite que a transação seja composta de outras transações. Várias transações podem ser iniciadas dentro de uma única transação. As características de transações aninhadas, né? Algumas características eu coloquei aqui para vocês. Então, uma subtransação de um mesmo nível pode ser executada concorrentemente, mas o acesso a objetos comuns é organizado em série. Uma subtração pode se falhar independentemente de sua antecedente, né? Da subtração não, tá? Subtransação ascendente, a subtransação pai. Ela pode falhar independente, quando é filha, pode falhar independentemente do pai dela. Quando uma subtração é cancelada, a transação ascendente pode escolher uma subtransação alternativa para completar a tarefa. Tá? Essa subtração aqui, depois eu corrijo no slide que eu mandar para vocês. Na hora de eu passar o corretor, ele ficou errado. Então, essa aqui é a imagem das transações aninhadas, né? Então, tem uma transação lá no nível superior. Então, a transação, elas podem ser concorrentes, tá? Então, a transação T1 e T2, por exemplo, elas podem estar trabalhando o mesmo objeto sem problema nenhum. Daí elas têm, né, suas filhas, as subtransações, né, que podem estar ocorrendo. Vamos ver algumas outras propriedades delas, né? Então, uma transação só pode ser confirmada ou cancelada depois que suas transações descendentes tiverem sido concluídas. Então, a transação T de nível superior lá, do topo da árvore, ela só pode ser confirmada depois que todas abaixo delas tenham sido canceladas ou confirmadas. Uma subtransação cancelada não necessariamente vai cancelar toda a minha transação, tá? Toda a árvore de transação. Quando uma subtração é concluída, ela toma uma decisão, se confirmada ou cancelada. Né? Então, T21 e T22, ela faz uma confirmação provisória. Por que confirmação provisória? Porque ela vai avisar para o pai dela, ó, confirmei aqui, provisoriamente, estou esperando você confirmar para fazer a confirmação total. Tá? Quando uma transação ascendente é cancelada, todas as suas subtransações são canceladas, que é o exemplo da T2. Então, T21 e deixa eu só ocultar aqui, a T21 e a T211, elas confirmaram provisoriamente sua transação, mas por algum motivo, T2, ela não conseguiu fazer sua transação corretamente. Então, ela precisou cancelar. Então, como ela é a superior, todos abaixo delas devem ser cancelados. Quando uma subtração é cancelada, a transação ascendente pode decidir se vai ser cancelada ou não, que é a transação T. Então, a transação T2 foi cancelada, ela vai fazer falta na transação total, ou ela pode pedir para alguma outra transação que está corrente fazer o papel dela. Tá? Um exemplo que tem no livro é, por exemplo, um envio de e-mail em massa. De repente está lá mandando um monte de e-mail, algum dos e-mails falhou, né? Então, nessa transação, algum envio ficou em falta, ele decide, vou cancelar todos os envios ou vou fazer uma outra transação, fazer esse envio para mim. E se a transação de nível superior é confirmada, então todas as subtrações que foram confirmadas provisoriamente também podem ser confirmadas, desde que nenhuma das suas ascendentes tenham sido canceladas. Então, por exemplo, T só pode ser confirmada quando ele for confirmada. Então, as confirmações provisórias elas devem
ser realmente confirmadas, que é o caso da T1, T11 e T12. Já no caso T2, como foi cancelada, os abaixo delas devem ser cancelada também. Essas são as transações aninhadas, a ideia delas são aninhadas, que a gente vai ver também na parte de transações distribuídas, tá? E o exercício de hoje é para explicar essas regras de transações aninhadas, tá? Eu vou dar uma corrigida no slide e vou deixar disponibilizado lá para vocês.